Hoje vamos mergulhar em um dos versículos mais profundos e fundamentais do Novo Testamento. Vamos meditar em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem nos apresenta uma revelação poderosa e misteriosa sobre Jesus. Este versículo inicia o Evangelho de João afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o que exatamente isso significa? A palavra verbo aqui traduzida vem do termo grego logos, que carrega a ideia de razão, palavra e expressão. João está nos revelando que Jesus é o Logos de Deus, a palavra viva e ativa através da qual tudo foi criado. Desde o princípio, Jesus estava com Deus, não como uma criatura, mas como parte integral da divindade. Ele é a expressão completa de Deus, sendo Ele mesmo Deus. Isso significa que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, ele é uma espécie de encarnação do próprio Deus. Tudo que existe foi criado por meio dele e ele sustenta todas as coisas. Este versículo nos convida a considerarmos a imensidão e a profundidade do papel de Jesus na história do universo e na nossa vida. Ao afirmar que o Verbo era Deus, João estabelece que Jesus tem a mesma essência de Deus, compartilha da mesma natureza divina e, portanto, é eterno, imutável e onipotente. Isso nos leva a uma profunda admiração e reverência, pois ao conhecermos Jesus, estamos conhecendo o próprio Deus. Aplicando no nosso cotidiano agora. Como essa verdade impacta nossa vida diariamente, rotineiramente? Primeiro precisamos reconhecer a centralidade de Jesus em nossa fé e em nosso entendimento de Deus. Jesus não é apenas uma figura histórica ou um exemplo moral, mas sim a própria revelação de Deus. Isso significa que, para conhecermos a Deus verdadeiramente, devemos conhecer a Jesus, entender seus ensinamentos e seguir o seu exemplo. Além disso, entender que Jesus é o Verbo de Deus nos convida a buscarmos um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas lendo palavras em uma página, mas nos conectando com a palavra viva, que é Jesus. Devemos, portanto, nos dedicar a meditar nas Escrituras, permitindo que Jesus fale diretamente ao nosso coração, trazendo palavras remas. Outra aplicação prática é confiar na soberania de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Se Ele é a palavra eterna que estava com Deus desde o princípio, então podemos confiar plenamente em sua autoridade e poder em todas as circunstâncias. Ele está no controle e suas promessas são firmes e verdadeiras. Para finalizarmos agora, essa passagem de João nos desafia a reconhecermos a majestade e a divindade de Jesus como Verbo de Deus. Ele é a expressão máxima de quem Deus é e a revelação perfeita do amor e do propósito divino para a humanidade. Ao entendermos e abraçarmos essa verdade, somos convidados para vivermos uma vida que reflita essa revelação, colocando Jesus como centro de tudo, o que somos e o que fazemos. Você o reconhece como Verbo, a palavra viva e ativa de Deus já? Então, que essa palavra de hoje te motive a aprofundar seu relacionamento com Jesus, o Verbo de Deus, e a viver com a confiança de que, ao conhecê-lo melhor, você está conhecendo o próprio Deus, e que essa verdade seja uma luz que guia cada passo da sua jornada. Abençoados sejam o seu e o meu dia.